Olá, meu nome é Ângela e você está no meu canal Ao Sol no Quintal. O livro de hoje é O Papel de Parede Amarelo, da escritora Charlotte Gilman, e que é considerado um clássico do feminismo, na literatura feminista. Esse livro, que essa edição em particular, é muito interessante porque ela vem com um prefácio e um pós-fácio que enriquece o conteúdo absurdamente. É um livro que eu recomendo que seja lido de uma tacada só. Não pare no meio do caminho, porque esse livro aqui, é claro que vai ser lido de acordo com a experiência de cada um. Então, você pode ler como sendo um realismo médico de cunho psicológico. Ou você pode ler como se fosse um thriller, um terror, um livro de terror. Ou você pode ler fazendo críticas sociais, porque ele é cheio de metáforas. Dizem que é a experiência da própria autora, que ela retrata aqui. Um livro que já foi... como é que eu posso dizer para você? Ele foi rejeitado. Ele demorou muito para ser publicado. E ela rejeitou, as pessoas rejeitaram, não quiseram publicar e finalmente publicaram. Essas coisas sempre acontecem, esses equívocos, né? Aconteceu, por exemplo, com Harry Potter. A Companhia das Letras achou que não ia dar Ibope. Ah, imagina, isso não vai dar em nada, isso é uma historinha fraca. E aí foi a grande perda, né? A mesma coisa aconteceu com a Galinha Pintadinha. Não interessa. Primeiro dia que eles jogaram no YouTube mais de 30 mil visualizações. Então acontece essas coisas também, com ela também aconteceu. E esse livro tem uma temática extremamente atual, porque nunca se falou tanto no empoderamento feminino. A história, ela se passa, é narrada na primeira pessoa pela protagonista. Ela então é diagnosticada com um quadro de histeria pelo marido, que é médico, reforçado pelo irmão. Então o marido acha que deve levá-la para uma casa de campo para que ela possa descansar. E ela é alojada num quarto no andar de cima, no segundo andar, que era um quarto antigamente de uma criança, mas que tem um papel de parede amarelo. E ela começa a se sentir extremamente sufocada por aqueles arabescos, aquele papel de parede mal colado, aquele papel de parede feio. E ela se queixa com o marido, e o marido não dá o menor valor para a queixa dela, claro, e ele acha que é uma tremenda bobagem. Diz que é para ela descansar, para não ter nenhuma atividade intelectual, nem nada que canse, então ela resolve escrever um diário, ou seja, ela já contraria as ordens ali, e ela começa a escrever o diário. Então ela começa com a história da depressão crescente, né? Então ela também se envolve num estado de desânimo, de falta de energia para lutar contra a vida, pela vida. E ela vai sucumbindo, ela começa a adoecer e adoece também todas as pessoas em volta. Pelo conteúdo aqui, pelo que a gente pode notar, é que eu acho que ela tem uma depressão pós-parto, mas no final do século XIX não se falava em depressão pós-parto. Não se falava exatamente em depressão. Se falava em histeria, coisa que não existe mais. Todo mundo sabe que ninguém é mais histérico, né? Assim, não nesse sentido, né? Histeria vem de útero, era uma doença tipicamente feminina. Então o que acontece? Ela tem ali aquele quadro, né, diagnosticado pelo marido de histeria. O marido diz, e ela começa a ver que tudo que o marido faz é pro bem dela. Mas ele me poupa porque ele colocou numa casa maravilhosa, ele quer cuidar de mim. Enfim, esse livro, à medida que você vai lendo, vai causando uma angústia tão grande, porque ela vai se afundando na doença dela e ela adoece. Ela tá ali com um bebê recém-nascido e as pessoas em volta, e você sente a angústia dela e precisa fazer alguma coisa para livrar ela dali. Enfim,
mexe demais, é um livro que mexe demais com a gente. Pelo menos comigo foi assim. Eu fiquei num estado assim terrível. Eu queria salvar a protagonista, eu queria salvar ela de qualquer forma. E por que isso aqui é um clássico da literatura feminista? Porque o papel de parede amarelo, ele é uma metáfora em relação à construção da identidade, né? Então, as pressões sociais, o que os homens dizem para as mulheres podem adoecê-las. E se a gente observar hoje em dia, o que mais me choca, particularmente, não é nem o discurso assim machista dos homens, porque os homens são criados assim mesmo, mas as mulheres que elas adotam o discurso machista. Então, um dia desse a gente estava conversando assim numa mesa e de repente uma mulher, a gente comentando o caso da Luísa Brunet, que apanhou do marido, ela falou assim, mas se ela apanhou é porque ela deve ter feito alguma coisa para merecer. Aquilo me subiu de um jeito, né? E assim, as mulheres pensam que se a mulher apanha é porque ela fez alguma coisa para isso. Quer dizer, a mulher que usa roupa curta, roupa decotada, ela pede para ser estuprada. Ou seja, elas consideram que as mulheres de burca também são estupradas, que as freiras também são estupradas, que dentro das universidades acontece isso e que não é só gente que usa roupa curta e roupa decotada e que o problema não é a vítima, o problema é quem comete a violência. O problema está em quem comete a violência e não é culpa da vítima. E a mulher, ela é muito massacrada socialmente. A mulher, a sociedade, ela era, né, antigamente, ela era matriarcal, ela passou a ser patriarcal, e aí agora a mulher está começando a se empoderar outra vez e vai haver um reverso, né? A sociedade precisa ao menos se igualar. Então a mulher, ela tem dupla jornada, ela ganha menos do que o homem, ela não tem direito a uma série de coisas, ela não pode sair sozinha à noite, ela não pode ter esse tipo de comportamento, ela não pode fumar ela é sempre mal vista, a violência contra a mulher é muito grande. Então uma mulher tem que ser assim, ela tem que ser prendada, ela tem que ser boa mãe, ela tem que ser boa esposa. A mulher não nasceu para ser mãe, ela vai ser mãe se ela quiser. Ela não nasceu para ser boa esposa, ela vai ser boa esposa se ela quiser se casar. Né? Eu sou de uma geração que as mulheres se casavam porque o casamento dava segurança. Olha que coisa mais louca, né? Segurança para mim só existe em duas situações: ou na morte ou no dicionário. O resto, a segurança não está ao nosso dispor, né? Não está ao nosso alcance. Enfim, a gente busca segurança, claro, mas a gente sabe que é uma falácia. Enfim, então esse livro aqui ele vai falar especialmente disso, né? De como a mulher que ela é submetida a essa violência, subordinada aos conceitos sociais e ali como que isso pode adoecê-la ao longo do tempo. A própria autora foi uma pessoa assim, de extrema coragem, militante na sua época, e ela se matou quando ela soube que ela tinha um câncer de mama e que naquela época o câncer de mama já era uma sentença de morte e ela não queria ser um fardo, ela deu fim à própria vida. Quer coragem maior do que questionar o seu papel no mundo? Há quem diga que o suicídio é uma grande fraqueza e outros que dizem que é o extremo ato de coragem. Mas isso é assunto para um próximo livro que eu vou trazer para vocês. Então por hoje é só. Papel de parede amarelo é a minha dica, leia de uma vez só. E toda mulher bela, recatada e do lar deve ler esse livro. E que também não é bela, nem é recatada e nem é do lar, lê também. Porque isso é uma literatura para todo mundo. E os homens, por favor, leiam. Obrigada e até. Mas eu não poderia deixar de fora de comentar Tolstói, A Morte, de Ivan Ilitch. E então esse livro aqui, ele foi escrito em 1883. Essa novela, por que é uma novela, né? Essas novelinhas do Tolstói, eu gravei agora há pouco A Felicidade Conjugal, que também é uma novela, porque ela trata de um único tema.
Nesse caso é a morte. Então não é um spoiler, porque você está olhando aqui, o título já diz que ele vai morrer, né? Então não é o final do livro. Você começa com o anúncio da morte dele.